Oi, tudo bem? Se você parou nesse vídeo porque está buscando soluções para superar o seu quase, fica que vamos trocar uma ideia. Mas se você só caiu aqui por uma incrível coincidência do destino, fica também que a gente vai conversar, vai falar um pouco sobre esses infinitos amores frágeis que temos. Esses dias eu estava pensando que todas as vezes que eu tive certeza que estava apaixonando por alguém, foi por um quase algo. Então, essa ideia de estar apaixonada intensamente foi só porque era um vislumbre do que eu poderia ter sido com a pessoa e não fui. Para Jean Paul, o ser humano está condenado à liberdade. Isso significa que somos responsáveis por dar sentido às nossas experiências, inclusive as que não se completam. Um quase algo dói porque não teve definição. E sem definição, a mente tenta preencher o vazio com possibilidades. E se tivesse dado certo? Esse campo de possibilidades infinitas prende mais do que uma realidade concreta. A gente acaba se agarrando a algo que só existe na nossa cabeça. E criar a nossa realidade do jeito que a gente quer é maravilhoso. Mas e quando percebemos que isso não é o bastante? Nietzsche diria que o sofrimento vem da resistência à realidade. Enquanto você se apega ao quase, você ainda está dizendo não ao que de fato aconteceu. Superar, nesse caso, exige o que ele chamava de amor fati. Amar o destino como ele é, inclusive as ideias e histórias inacabadas. A ideia não é só aceitar o que aconteceu, mas ir além, amar até mesmo aquilo que doeu, porque fez parte da sua formação. No caso de um quase relacionamento, isso significa parar de ver a situação como perda e começar a enxergá-la como uma experiência necessária. Uma ida do ponto A ao ponto B que te modificou, mesmo que tenha sido frustrante. Nietzsche também criticava o apego a ilusões. Ele acreditava que muitas vezes preferíamos viver em versões idealizadas da realidade porque elas são mais confortáveis. O quase algo vira perigoso exatamente por isso. Você não está lidando com a perda real, mas com a versão idealizada do que a relação poderia ter sido. E nessa versão, claro, parece perfeita, porque nunca foi testada de verdade. Para Nietzsche, viver bem não é evitar a dor, mas crescer através dela. Superar um quase algo não seria apagar sentimentos, e sim usar essa experiência para se fortalecer emocionalmente, entender seus padrões e se tornar mais consciente nas próximas relações. Superar um amor que nunca se concretizou não é fácil, requer aceitação. Aceitação ao livre-arbítrio da escolha do outro. Aceitação que você ainda é você, mesmo que essa parte da sua vida não teve um final ou um desdobramento como foi idealizado por você. E segundo Platão, o amor é sempre desejo por algo que nos falta. O quase algo intensifica esse desejo porque mostra um vislumbre do que poderia preencher esse vazio. Superar, então, exige reconhecer que o apego não é só a pessoa, mas a ideia de completude de tudo que você projetou nela. Um exemplo forte é o filme La La Land. O filme ele mostra duas pessoas que se amam, mas cujos caminhos não permanecem juntos. O final deixa claro que, apesar de existir muito amor ali, nem tudo é feito para durar. A cena final, inclusive, ela trabalha diretamente o e se, mostrando uma versão idealizada da vida que eles poderiam ter tido. Isso conversa muito com a ideia de que o sofrimento vem da comparação entre o real e o imaginado. O quase algo, ele não é doloroso apenas pelo que foi perdido, mas principalmente pelas possibilidades que continuam existindo na imaginação. Tanto na filosofia quanto no cinema, a superação aparece quando o indivíduo aceita que nem toda história precisa ser completa para ter seu valor. Então, gente, só para finalizar, eu tenho uma lista aqui de atitudes que a gente pode ir fazendo no dia a dia para você que está passando por esse momento agora, que já passou ou que acha que vai passar. Eu mesmo já passei diversas vezes, como eu falei no início do vídeo. Então, essa lista é composta por aceitar a falta de fechamento. A gente tem que entender que nem tudo vai ter uma explicação clara, por mais que deveria ter, não tem. Parar de idealizar, lembrar sempre que você está preso a uma versão imaginada, que aquilo ali não é a realidade, é só uma cena que você criou na sua cabeça. Criar um encerramento próprio. Claro, a gente pode fazer aquele texto enorme e mandar para a pessoa encerrando. Sim, eu mesmo faço isso. Mas se você não quiser chegar a esse ponto, você pode escrever uma carta ali no bloco de notas mesmo, encerrando, porque você precisa da finalização. Se você acha que você precisa disso, finaliza para você mesmo, tá? Redirecionar toda essa energia
Vamos fazer um crochê, vamos fazer uma corrida, uma trilha, assistir um filme, escrever sobre isso. Tem muitas formas da gente direcionar a nossa energia para outra coisa boa pra gente. E evitar contato desnecessário. Para de stalkear, para de ver foto da pessoa, para de ficar vendo algo na sua casa que é da pessoa, joga tudo isso fora e vai viver. Se você chegou até aqui e gostou de alguma coisa que eu falei nesse vídeo, então curta, compartilhe, comente alguma coisa que vai ajudar bastante, tá? Eu tô pensando em trazer mais temas parecidos como esse, ou mudar totalmente. Eu fico transitando aí, vamos ver no que dá.